Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo vai depender do momento exato que você esteja assistindo esse vídeo, muchachos e muchachas, né? Eu sou o Daniel, professor de História, e tenho esse canal aqui ao lado do meu colega Décio Santiago, e nós falamos sobre História, Geografia, Política, Sociologia e, acima de tudo, Educação, porque nós somos educadores, né? E no vídeo de hoje estarei falando um pouco sobre a Revolução Mexicana, né? Para aqueles que acompanham o canal aí ou que já viu outro vídeo, há cerca de um ano eu fiz um vídeo com base no livro da coleção, um exemplar da coleção Revolução no século XX. Eu fiz um vídeo falando sobre o Vietnã e hoje, né, não é diferente, estaria fazendo um vídeo sobre a Revolução Mexicana, né, com base no livro aqui do Carlos Alberto Sampaio Barbosa, mais um exemplar dessa belíssima coleção aqui, que eu acredito que todos aqueles que gostam de história, gostam de geografia, é obrigatório ler. São pequenos livros aí de cerca de 100, 120 páginas que dão aí uma visão, mesmo que seja superficial, um panorama geral do conflito, né, do processo histórico. Bom, sem mais delongas, falaremos sobre o México hoje. Revolução, gente. Revolução é transformação. E para entender a sociedade mexicana hoje, deve primeiramente entender a Revolução. O que foi a Revolução Mexicana? E para entender a Revolução Mexicana, a gente tem que voltar um pouco ao século XIX, as transformações, as classes sociais, os eventos históricos, as guerras do século XIX e ali, no finalzinho do século XIX para o século XX, no período do Porfiriato, né? Ponto. Para aqueles que não sabem, o México, nessa transição do século XIX para o século XX, foi governado por um ditador em espécie de presidente, o Porfírio Dias, ponto, né, que criou aí um período histórico no México chamado de Porfiriato, ponto. Porfírio Dias tinha alguma política liberal, dando grande vantagens econômicas e sociais para empresas estrangeiras, né, tirando a população do campo, direitos terras, né, da população do campo e transferindo para essas empresas, essas elites ali urbanas também, que tinham vários negócios com essas empresas. Isso criou um estado, deu ao estado mexicano, né, ao México, uma modernização. Claro, o que é uma modernização ali limitada às elites da classe média e às elites da classe alta. Né? Enquanto o restante da população, seja ali do campo, do povão, seja do campo e da cidade, acabaram aí se tornando ali colocados de lado. Ok? Ponto. E acredito eu que aqueles que gostam do tema, que já devem ter lido assim, mesmo que de leve, sobre esse evento histórico no nosso vizinho aqui mexicano, talvez os dois personagens mais famosos desse evento histórico seja Pátio Villa, né, e Emiliano Zapata, né, se não o mais famoso o Zapata. Ponto. Foram sim grandes personagens dessa revolução, mas não foram os únicos. Né? Antes desses dois, temos que levantar aí o nome de Francisco Madeiro. Para aqueles que não sabem, o Porfírio Dias estava ali concorrendo novamente uma eleição em 1910. Né? Ele, mesmo com terceira idade, sendo um ancião, ele continuava tendo desejo de governar o México, talvez até o fim dos seus dias, né? Quem sabe. Ponto. E surge ali um oponente político que é o Francisco Madeiro. E o Francisco Madeiro, membro aí das elites, membro aí de uma família ali bastante rica mexicana, que vai chamar a população, o povo, para se levantar contra o porfiriato, né? Só que não sabendo ele que iria desencadear um processo revolucionário que iria continuar mesmo depois da morte do Madeiro. Sim, o Madeiro acaba subindo ao poder em 1911, porque o Porfírio Dias acaba ali renunciando, indo para o México, onde morre, México não, para Paris em 1915, né?
ele assume o poder, só que ele não consegue, né, fazer com que a população do campo, né, voltasse sob o seu controle, o controle das elites. Não, ele acaba sendo deposto por um dos seus generais, o Vitoriano Huerta, né, que chega ao poder ali com o discurso de colocar ordem, né, ou seja, uma contra-revolução, um discurso de colocar ordem em meio a toda aquela desordem que o México havia se tornado. Para aqueles que não sabem, o México acaba se dividindo ali nesse período em 4 exércitos, né, em 4 regiões ali governadas por cada um exército. Os mais famosos é o exército Pátio Villa do norte e do Emiliano Zapata do sul. Okay? Embora muitos historiadores, isso é um ponto muito importante, acabam colocando eles como parceiros, tendo o mesmo objetivo, isso é uma colocação errônica, gente. Não. O Pátio Villa e o Emiliano Zapata só se encontraram em vida apenas uma única vez, né, quando eles tomam a cidade do México. E seus exércitos não eram aliados. Não. O Emiliano Zapata tinha ali um plano, o famoso plano de Ayala, que tinha como principal objetivo a volta do controle da terra, né, para populações do campo. Já o Pátio Villa tinha objetivos de voltar, fazer com que o México voltasse a seu México antes do Porfírio Dias. Né? Ou seja, não tinha objetivos muito claros. Ponto. Inclusive o Pátio Villa é um personagem bastante dúbio de toda essa história. O Francisco Madeira acaba sendo morto pelo Vitoriano Huerta, um dos seus generais, né? Acaba dando um golpe. O Vitoriano Huerta não consegue ali fazer jus às demandas das elites. Ele acaba sendo também deposto e sobe ao poder o Venustiano Carranza. E é esse Venustiano Carranza que vai ali dar outra base, uma das principais bases para o México atual, que é a Constituição de 1917, que na época era uma das constituições, se não a constituição mais avançada socialmente falando do mundo até então. Ele vai ali instaurar o salário mínimo, 8 horas de trabalho, obrigatoriamente. Para aqueles que não sabem, né, o salário mínimo e as 8 horas de trabalho só vão ser colocados no governo Vargas na década de 30 aqui no Brasil. E o principal, a reforma agrária. Mas, calma gente, a reforma agrária não vai ser feita no México nesse período. Não, é apenas no governo de Lázaro Cárdenas, na década de 30, no final da década de 30 para 1940, que isso vai ser colocado em prática. Então muita gente acaba dizendo que a Revolução Mexicana não acaba em 1920. Não, acaba em 1940, né, no final do governo de Lázaro Cárdenas. E existem outros grupos que falam que a Revolução continua em atuação no México até os dias atuais. Ponto. O Carranza vai colocar essas colocações em pauta, porém ele também é morto, né? Mas ele vai dar ali outra base de sustentação para o México atual. Depois disso, continua a sucessão de presidentes, tudo seguindo ali uma ordem democrática, né? De eleição e por aí vai. Claro, antes disso nós temos aí a morte de Emiliano Zapata, primeiramente, em 1919, que vai fazer com que o Exército do Sul acaba entrando em debandada, né? E em 1923 nós temos a morte do Pátio Villa. Ambos foram assassinados. Okay? Então as lideranças do campo, as populações do campo, e é muito importante informar isso, porque a Revolução Mexicana é um furacão de conflitos entre classes sociais. Nós temos ali conflitos entre a galera do campo, a população do campo, com a classe operária. Eles não vão se unir, né? Não cria-se um laço de união, muito pelo contrário. Nós vamos ter ali conflitos da oligarquia do campo com as classes médias urbanas, né? Vai ser um dos pontos geradores desse conflito. Ponto. E depois aí da morte do Carranza em 1920, continua a sucessão de
presidentes aí, de presidentes, até que chega o Lázaro Cárdenas na década de 30, que vai colocar, né, que vai colocar em pauta, em ação, essa reforma agrária. Ponto. E é importante ressaltar aqui no vídeo o seguinte: no livro didático, eu que sou professor vejo bastante isso, quase nunca, é realmente muito nula, que se fale sobre a Revolução Mexicana. Ela foi a primeira revolução do século XX, gente, 1910, né? E que aí, até os dias atuais no México, uma grande referência, uma grande homenagem a esse processo. Então, em sala de aula não se discute muito. A primeira revolução que se coloca é a Revolução Russa, que eu acredito que é um erro crasso, né? Que a Revolução Mexicana é uma revolução extremamente importante, embora temos ali uma série de classes sociais em conflito, né? E não temos ali uma vitória propriamente dita da população em primeiro momento, só da população povão, né? População mais carente só depois, posteriormente a isso, né? Mas sim é um processo muito importante, não só para o México, mas também para toda a história do século XX, que acaba aí influenciando outros, né, eventos históricos, outras revoluções, principalmente no continente americano, no Cone Sul. Né? E outra coisa que é importante ressaltar é o seguinte: o Partido da Revolução começa a governar o México de Lázaro Cárdenas até os anos 2000, início dos anos 2000, por incrível que pareça, apenas um único partido domina o México no momento da Revolução até os anos 2000. É apenas depois dos anos 2000 que existe uma alternância aí de poder. E no século XXI, em 2022, nesse momento que você fala, já é o terceiro partido que está no poder, que é o atual partido do presidente Obrador, né, o famoso Morena, é o nome do partido que ele mesmo criou para concorrer às eleições. E outra coisa importante deve ser ressaltada é que o mandato no México é de apenas 6 anos, não é 4 anos não, gente, é 6 anos. Então você ganha a eleição, você fica 6 anos no poder, né? E em último ponto, não menos importante, vale aqui ressaltar a participação, uma briga, né, pela herança cultural, não só cultural, como política, da Revolução Mexicana. Alguns grupos falam que a Revolução continua até os dias de hoje, e um desses grupos é os zapatistas da região de Chiapas, que veio a público aí em 1994. Né? Eles utilizam esse termo zapatistas em homenagem ao Emiliano Zapata. O nome correto é o Exército de Libertação Nacional Zapatista. Ele, ao lado do Partido Revolucionário Institucional, que é um partido aí de direita, brigam pela herança cultural aí da Revolução. Né? E é importante ressaltar aí que por esse evento histórico, seu ponto de fundação no México moderno, em várias localidades do México, da cidade do México, da capital, né, existe murais, existe homenagem aos seus líderes. Um processo artístico, murais mesmo de rua, gente. É um processo artístico que dá-se início aí no período de pós-revolução. Né? Chama-se muralismo. É um aspecto cultural, artístico do México. Ok, gente? Se gostou, dá aquele joinha. Né? Se não gostou, paciência. No próximo vídeo estarei falando sobre a Revolução Argelina e leiam. Né? Para aqueles que têm maior curiosidade sobre esse processo, belíssimo processo histórico, extremamente curioso, né? Belíssimo pela série de acontecimentos e de pontos importantes para ser analisados. Leia um livro aí do Carlos Alberto Sampaio Barbosa, Revolução Mexicana. Ok? Tchau, tchau.